Boa tarde. Boa tarde, Selma. Olá. Bem. Olá, boa tarde, Elisa. Olá, professora Délia, como vai? Tudo bem? Boa tarde, caríssimo amigo professor Aderito. Olá, Hernando. Como é que está a Madeira? Maravilhosa, como sempre, não é? Como sempre, sim, sim. Um grande abraço da Madeira. Olha a Isa. Olá, que saudade! Como é que estás, Isa? Está tudo bem? Tudo ótimo O agora. importante é manter o sorriso. Só minimiza aqui para eu poder. Ô, Selma, tudo O bem? sorriso está salvo. Grande abraço, Selma. Elisa, um abraço. Oi, Hernando, querido, Elisa. Oi, Isa, tudo bem? Oh, quanta saudade, Suzana. É verdade. Bom dia. Olá, bom dia. Alexino Ferreira. Como está, Adélio? Da USP, sim senhor. Grande jornalista, homem da rádio. Professora Délia, já sabe da presença da professora Denise. Sim, da UTP. está aqui. Tem Olá, sido uma Denise, grande companhia, eu já tinha visto uma o grande nome. Olá, motivadora Denise. do meu trabalho. Denise, bem-vinda. Ô, professor Bruno, bem-vindo. Um grande abraço. Um grande abraço. Igual, Susana. Depois temos mais pessoas. Eu só posso dar-vos as boas-vindas, mas já vamos falar, não é? Luís Medeiros. Eventualmente já são alunos do doutoramento em Média Arte Digital, que já são da nova geração, que eu já não conheço, mas já vamos falar, não é? Olá, Celso. Olá, Adérito. Espera que está arrumando o filme. Professor Celso, como é que estamos? Estimadíssimo Adérito e todos os colegas de Portugal, está também presente o nosso estimado amigo brasileiro Alexino. Tá, sim, senhor. Tá. Eu só estou pedindo um minutinho que eu estou colocando o filme. Pronto. Já está com... Está bem, está bem. Antes de mais nada, sejam bem-vindos a mais um seminário in vitro. O ano passado tivemos 3 sessões, 3 edições deste seminário. Este ano, eventualmente, iremos ter também 3, 4. Depende das temáticas e também, enfim, toda a dinâmica, que eu, antes de tudo, agradeço à nossa querida Selma Pereira, que se disponibiliza para, juntamente comigo, fazer a curadoria. A curadoria, neste caso, é procurar as temáticas. Depois nós procuramos, juntamente com os eventuais oradores, moderadores, acertar relativamente ao seminário, não é? E então, a ideia deste projeto in vitro é essencialmente trazer para o espaço da academia, e aqui a academia é a universidade, trazer temas que poderão ser de investigação, de prorrogação de investigação, de reflexão, também poderão ser no âmbito artístico, sobretudo são de âmbito que nós nos arrogamos que seja transdisciplinar, que é muito mais que multidisciplinar e transdisciplinar, quer dizer que a ideia é conseguirmos também trazer temáticas que não são necessariamente académicas, são saberes tradicionais que nós também podemos e devemos, no âmbito académico, apropriar-nos deles, trazendo para o espaço da academia, trazer esses saberes que possam também ser apreciados e discutidos e analisados com um olhar eventualmente crítico e mais rigoroso que a ciência exige, né? Mas a intenção, como já aqui foi dito, é em cada momento, nestes espaços, ultrapassarmos a formalidade e permitirmos a discussão, não é? Existe uma comunidade, que posso já chamar-lhe a comunidade in vitro, é uma comunidade essencialmente associada ou ligada, direta ou indiretamente, à comunidade Artec, das conferências Artec, Arte e Tecnologia, ao doutoramento em Média Arte Digital, da Universidade do Algarve e da Universidade Aberta, e sobretudo a toda uma comunidade que também está a ser, digamos, expandida à volta do evento Artefacto, também da Associação Artec, também do espaço na Ásia, neste caso de Macau, né? Quero, portanto, agradecer aos oradores, os 3 oradores, o professor Bruno Mendes da Silva, que vai moderar a sessão da Universidade do Algarve, do Centro de Investigação em Arte e Comunicação,
o professor Carlos Sena Caires, que é professor na Faculdade de Artes e Humanidades na Universidade de São José, em Macau, e que é, desde recentemente, também a minha universidade, apesar de continuar ligado a todas estas outras instituições, nomeadamente a Associação Artec e ao Centro de Investigação em Artes e Comunicação, e também o professor Celso Prudente, que é professor na Universidade Federal do Mato Grosso, também é professor na Universidade de São Paulo e é um grande promotor, se quisermos, das temáticas que, cruzando com os mídia, neste caso o cinema negro, sobretudo traz as temáticas que nos convocam para a reflexão acerca dos fenómenos ainda da exclusão, dos fenómenos, enfim, da perseguição pela raça, pela etnia, que infelizmente continua ainda a existir tanto no mundo e que precisam de ser, enfim, denunciados e combatidos, não é? Portanto, sejam bem-vindos. Desejo uma sessão com muita discussão. Como eu referi, a intenção é ultrapassarmos o formal para permitirmos a discussão. Pedi aos oradores que procurassem se manter dentro daquele tempo dos 20 minutos para permitir que, de facto, que a discussão aconteça. Okay? Passo a palavra ao professor Bruno. Muito obrigado, boa tarde a todos. Queria agradecer inicialmente o convite feito pelo professor Adérito, pela professora Selma. Queria cumprimentar também os colegas oradores, o professor Carlos Sena Caires, o professor Celso Prudente, e cumprimentar toda a plateia, os colegas da plateia, ex-alunos do Doutoramento de Média Arte Digital, atuais alunos do Doutoramento de Média Arte Digital, sejam todos muito bem-vindos. E, seguindo o programa, vou então começar eu fazendo a primeira comunicação, que se vai intitular Caminhar no Gelo, of Walking on Ice. Eu vou então, com a vossa licença, compartilhar a minha tela e iniciar então aqui a comunicação. Conseguem ver? Calculo que consigam ver. Conseguem, né? Sim, sim. Bom, então, nos finais de novembro de 1974, o Werner Herzog recebeu uma chamada de Paris e foi-lhe dito que a sua amiga Lotte Eisner, uma conhecida crítica e estudiosa do cinema alemão, estava gravemente doente e provavelmente iria morrer. Ele não quis aceitar isso e decidiu que iria partir de Berlim para Paris num caminho mais a direito possível e pegou então num par de botas novos, numa mochila, numa bússola e iniciou então um percurso a pé, convencido que assim a sua amiga iria sobreviver. Este é o ponto de partida do filme Caminhar no Gelo, um filme que é simultaneamente um filme documentário, um filme animado e um filme interativo. Mas antes de começarmos a caminhar no gelo, eu gostaria de fazer aqui uma pequena introdução, uma pequena contextualização ao trabalho que o SIAC tem vindo a desenvolver na área do filme interativo. Os indícios de interação entre narrativa e espectadores foi notado logo muito cedo. Poucos anos depois dos irmãos Lumière terem literalmente assustado os jovens cinéfilos com a chegada do comboio à estação de Ciotat, os espectadores, ao verem a imagem do comboio a chegar, a imagem em movimento do comboio a chegar, entraram em pânico e fugiram da sala de exibição. Porter, no seu filme O Grande Assalto ao Comboio, para além das inovações narrativas e técnicas que ele trouxe com esse filme, usou o seu ator Justus Burns, que interpretava o chefe dos vilões, a fitar diretamente a audiência e a disparar contra a audiência. E normalmente pôs a plateia em alvoroço e a correr com medo das imagens em movimento que ameaçavam diretamente os espectadores. Ao longo da história do cinema, essas tentativas de diálogo entre autores, narrativas e público tem vindo a ser notado com alguma frequência. E, na verdade, o primeiro filme com a chancela de filme interativo
foi o filme Kine Automat, que em 1967 é um filme checoslovaco que participou na Expo de Montreal, na Expo Universal de Montreal, e que tinha nove paragens, e nessas paragens um mediador subia ao palco e falava diretamente com a plateia e combinava com essa plateia um sistema de votação que iria decidir o caminho que a narrativa iria tomar. Portanto, uma narrativa com uma estrutura arborescente, cujas ramificações resultam das possibilidades de escolha do espectador. Mas, paralelamente, eu peço, alguém tem um microfone ligado, o favor de desligar o microfone para poder fazer a comunicação com mais clareza. Muito obrigado. Então, paralelamente a este movimento com um cinema mais comercial, dentro do filme interativo, temos também o desenvolvimento de um cinema com um pendor com preocupações mais estéticas e conceptuais, e que tende-se a afastar mais da narrativa, da ideia de narrativa fílmica, como é o caso desta obra mais recente do Manovich, chamada Soft Cinema, de 2002, onde ele consegue conjugar 4 horas de vídeo e animações, 3 horas de narração e 5 horas de música, de modo a que o espectador nunca possa ver a mesma sequência 2 vezes na vida. Mas, obviamente, o lado mais comercial também se apoderou destas tecnologias emergentes do digital e incorporou-as nos seus trabalhos, como é o caso do filme The Last Call, um filme que mantém, como quase todos os filmes com esta pendor, com este intuito um pouco mais comercial, ele continua a usar a estrutura arborescente. No entanto, os espectadores, ao comprarem o bilhete deste filme, deixam o seu número de telefone na bilheteira e as personagens telefonam aleatoriamente para alguns dos espectadores e perguntam diretamente, pedem ajuda diretamente a esses espectadores que, através de um sistema de reconhecimento de voz, indicam a qual o caminho que a narrativa deve seguir, sem que haja qualquer paragem no filme, ao contrário do que acontecia no Kine Automat, em que era preciso parar o filme para decidir o caminho da narrativa. Aqui é tudo, digamos, on the fly. Entretanto, o cinema animado também tem exemplos muito interessantes dos dois lados, de um lado mais comercial, de um lado mais experimental, como é o caso de Carp and the Seagull, um filme que está online, pode ser experimentado ainda atualmente, e possibilita a interação com praticamente todos os elementos diegéticos da narrativa. O documentário também teve uma presença e continua a ter uma presença muito forte dentro do filme interativo, inclusivamente toda a gente já ouviu falar do subgénero que entretanto surgiu, o chamado webdoc, né? Que um subgénero do documentário que está presente precisamente em rede e possibilita esta interatividade entre espectador e público, e talvez um desses expoentes máximos seja o documentário Alma, um documentário que trata a subcultura dos grupos mafiosos na Guatemala e a brutalidade dessa subcultura. Entretanto, se tiverem reparado, usar o termo espectador, mas na verdade agora já estamos a falar de um interator. O espectador deixa de ter um papel passivo e passa a ter um papel ativo na narrativa, ele contribui para o desenvolvimento dessa narrativa. E chegamos então a 2014, à primeira experiência do SIAC, com o filme Neblina, um filme que foi estreado no ano seguinte no FILE, no Festival Internacional de Linguagem Eletrónica de São Paulo, um filme que, como todas as experiências do SIAC, tem 2 versões, uma versão mais simples, digamos assim, que pode ser experimentada online, e uma versão um pouco mais complexa. No caso do Neblina, o filme foi pensado para um visionamento coletivo numa sala de cinema convencional e tem 3 fluxos de imagem distintos. O fluxo principal que passa na sala, no ecrã da sala de cinema, e os 2 fluxos paralelos que podem ser encontrados pelos espectadores através dos seus dispositivos móveis. Isto através de um módulo que faz arrancar o filme simultaneamente na sala de cinema e nos dispositivos dos interatores.
Para além disso, há várias especificidades. Uma delas é que o filme repete sempre os planos 3 vezes. Isso pode conduzir a 3 consequências, né? Digamos assim. A primeira é que a imagem fica vazia de sentido pela repetição. A segunda é que o espectador tem a possibilidade de reparar em pormenores, em elementos pictóricos que não tinha reparado na primeira ou na segunda visualização. E a terceira é que realmente pode encontrar elementos pictóricos que não estavam nem na primeira nem na segunda visualização. O segundo filme foi o filme O Livro dos Mortos, com um conceito bastante diferente, que tem a ver com o ritmo de leitura. Nós, quando lemos um livro, lemos ao nosso próprio ritmo, podemos ler com mais atenção, mais devagar, podemos ler mais depressa, uma leitura mais diagonal, mas quando vemos um filme somos obrigados a seguir o ritmo da montagem. Nós temos que ir atrás da montagem. Isso não acontece com o Livro dos Mortos. No Livro dos Mortos somos nós que decidimos o tempo de leitura de cada plano, sem prejuízo da linha narrativa. Por exemplo, uma situação de diálogo, ele passa para o plano seguinte em off. O filme Cadáver Exquis já foi filmado e foi estreado em Macau, em 2019, e como o nome indica, o conceito gira à volta do jogo surrealista homónimo, tanto a nível de pré-produção como a nível de visualização. Na pré-produção ficou definido que 3 personagens, é o ponto de partida de toda esta dinâmica, 3 personagens encontram-se no templo de Kunyama, em Macau, e essas personagens foram desenvolvidas por 3 guionistas diferentes, que não se conheciam uns aos outros, nem conheciam as personagens que os outros guionistas estavam a desenvolver. E a maneira como essas personagens se interrelacionam depois possibilita uma espécie de jogo de bonecas russas, onde cada personagem desbloqueia outras personagens que se encontram escondidas. A visualização na versão mais complicada é uma versão, é uma instalação interativa, onde através de um sensor o interator pode controlar o filme e através de movimentos do corpo pré-definidos, e esses movimentos fazem com que haja quase como uma dança entre o interator e o filme, e essa dança é conduzida pelo interator. Finalmente, Of Walking on Ice, ou Caminhar no Gelo, também tem 2 versões, uma versão linear e outra versão também de instalação interativa. O que quisemos aqui trazer foi a dureza e a solidão da viagem do Herzog. Queremos que essa dureza e essa solidão seja experimentada pelo interator, e queremos também dar a conhecer todas as surpresas alegrias e tristezas que aconteceram durante essa viagem, todos os encontros surpreendentes que aconteceram durante essa viagem, ou pelo menos alguns. E para isso as botas do Herzog foram substituídas por uma passadeira rolante que, ao sentir o peso do interator, aciona o filme. O filme inicia-se com uma voz off contextualizadora, uma voz off que explica o telefonema, explica a decisão do Herzog, e arranca, portanto, o filme. Portanto, a paisagem congelada ela é recriada tridimensionalmente em tempo real por um sistema de inteligência artificial e pode ser visionada através de uns óculos de Rift e de umas luvas de realidade virtual. E para que essa experiência seja mais sensorial e mais imersiva, é usado um sistema de som binaural. O sistema de som binaural ajuda a que o espectador, embora só possa caminhar em frente, possa olhar para qualquer direção à procura da origem desses sons, e aqui um fator mais irreal, mas que ajuda a sublinhar o rigor desta jornada, que é o facto de, seja para que lado o espectador ou o interator olhe, vai estar a ver os elementos diegéticos sempre em contraluz. Além disso, vamos ter um sistema de refrigeração junto ao artefacto que vai também ajudar a que esta experiência seja mais próxima possível da experiência que o Herzog teve em 1974. Portanto, a natureza age como um todo, e
e acho como um todo, e reagindo então ao comportamento do interator. Os animais podem atacar, podem se deixar acariciar, podem seguir ou perseguir o interator, e o modo como o interator vai reagir dita também então a reação que a natureza vai ter em função desse diálogo entre interator e elementos diegéticos. Portanto, neve, gelo, chuva, lama, granizo, um trator que deixa sulcos na neve, cães que podem ser mais ou menos agressivos, podem ou não seguir o interator na sua viagem, 2 ciclistas africanos, um autocarro abandonado, um bando de corvos que pode ser mais ou menos amigável, mais ou menos assustador, veados, falcões, cães menos amigáveis, uma paragem de autocarro abandonada, temos clareiras nas florestas e nos bosques, uma velhinha de pernas tortas misteriosa que aparece e desaparece em algumas dessas clareiras, árvores de diferentes tipologias, temos animais ferozes que se podem esconder na floresta, como este terrível fazão, temos uma pessoa que está sempre ao longe, animais assustados, e todos estes elementos diegéticos, todas estas figuras, elas vão se renovar de 7 em 7 minutos. Portanto, há aqui uma entrada que é aleatória de todos estes elementos e que vai acabar por se repetir, este ciclo vai se repetir ao fim de 7 minutos. 7 minutos porquê? Porque é o tempo que achamos suficiente para que o interator não apanhe uma pneumonia. Muito obrigado pela vossa atenção e vou então combinar convosco, se me permitem, deixar as perguntas relativamente a esta primeira parte do seminário, que tem 2 intervenções, a minha e do professor Carlos Sena Cais, que são ligadas então à narrativa fílmica interativa, e deixámos uma primeira fase de perguntas e respostas para depois da intervenção do professor Carlos Sena Cais. Pode ser assim? Convidava então o Carlos a intervir e a fazer o favor de iniciar então a sua comunicação. Ora, muito bem, muito obrigado, Bruno. Deixa eu ver se eu consigo então partilhar o meu ecrã da forma que testamos ainda há pouco. Ora bem, assim consegue ver assim? Sim, sim, vemos muito bem. Está a ver muito bem, ok. E portanto, eu penso que assim está bem. Eu só precisava de tirar isto daqui. Ora, muito bem. Então, irei dar então início à minha apresentação. Espero que me estejam a ouvir todos e queria agradecer então ao Adérit por este amável convite, à Selma e a toda a equipa do SIAC, e dizer-vos que é um prazer estar aqui convosco e que espero contribuir para uma discussão fértil de problemáticas e questões comuns a este painel e ao público que assiste online. Queria também agradecer ao Bruno Mendes Silva por esta introdução que ajuda bastante a contextualizar a história da narrativa fílmica interativa e com a apresentação de um projeto novo, penso eu, que apresentou aqui. Singularidades estéticas da narrativa fílmica interativa tem sido o foco das minhas inquietações enquanto investigador e artista nos últimos anos. E, como de narrativa se quer tratar aqui, gostaria de vos levar por uma viagem imaginária, uma viagem onde, através da ilustração de conceitos e narrativas baseados nas minhas obras audiovisuais e interativas, gostaria de vos contar a história dos amantes do Jardim do Tempo.
Por isso, gostaria de obter a vossa paciência para seguir-me nesta narrativa, que não chamaria uma apresentação normal, em que gostaria de vos levar comigo nesta aventura. Quem são os amantes do Jardim do Tempo? Ela chamava-se Faustine, era uma mulher linda, educada e gentil. Ela era bailarina. Ele, ainda não sabemos o seu nome, sabemos apenas que era um fugitivo. Exausto, o fugitivo finalmente conseguiu chegar a uma pequena ilha deserta, onde tudo parecia ter parado no tempo. Primeiro, encontrou uma casa abandonada, que descobriu mais tarde ser um antigo museu-mansão de um homem rico, um certo inventor. Depois, deu-se conta que não estava sozinho naquela ilha. Esse tal inventor, de barba grisalha, chamava-se Morel, um homem esbelte, altivo e culto. Morel aparecia repetitivamente no mesmo sítio, junto com alguns turistas e uma mulher que ele chamava de Faustine. Ela era de facto muito linda, esbelte também, cabelos compridos e de olhos claros. Eles falavam francês entre eles. Faustine ia ver o pôr do sol todos os dias, desde a encosta sul da ilha, no mesmo lugar, à mesma hora. O fugitivo, com receio de ser apanhado, espiava à distância e, de tanto fazê-lo, acabou por apaixonar-se. Passados alguns dias, e depois de ver Faustine todos os dias à mesma hora no mesmo sítio, ganhou coragem e tentou, delicadamente, abordá-la. Mas ela não reagiu à sua presença e fingiu que não o viu. Ele assumiu que ela estava a ignorá-lo, mas os seus parcos encontros com os outros turistas da ilha tinham o mesmo efeito. Ninguém naquela ilha interagia com ele. Ninguém reparava nele. Ele podia ficar à frente de todos eles, que ninguém reparava na sua presença. A mesma conversa entre Faustine e o inventor Morel, as mesmas palavras, as mesmas frases, repetidas todas as semanas, todos os dias, fê-lo suspeitar que algo de anormal estava a acontecer naquele lugar. Dias mais tarde, descobriu que todos os habitantes da ilha, menos ele, estavam presos e capturados numa máquina que o tal inventor Morel tinha criado. Uma máquina de alcance e retenção. Uma máquina de alcance e retenção da própria vida e da própria morte. Assim, presa num mundo diferente, Faustine nem sabia da existência do nosso fugitivo. Ele conseguia vê-la, mas ela não. Eis o dilema desta história. Não que estivesse cega, mas presa num mundo paralelo, aumentado, diferente do nosso. As máquinas de alcance e retenção, segundo Morel, são, por exemplo, as máquinas fotográficas dos nossos dias, as câmaras de filmar, os nossos iPhones, máquinas que capturam, alcançam e retêm a realidade numa sequência de imagens em movimento, numa sequência de imagens que o filósofo Gilles Deleuze chamaria de imagem em movimento e imagem em tempo. Faustine estaria presa nessa máquina que um tal inventor chamado Morel teria criado. Mas afinal, quem são estas personagens? Talvez a história do cinema nos ajude a encontrar uma resposta. Ela podia ser Delphine Seyrig, no papel de A, no filme de Alain Resnais, L'année dernière à Marienbad. Uma mulher desmultiplicada, refletida num espelho infinito. Uma mulher imagem cristal, segundo ainda o filósofo Gilles Deleuze. Mulher presa no mundo passado de ilusões e esquecimentos. O seu reflexo no espelho desmultiplica-se sem nunca sabermos qual é a verdadeira imagem.
E qual das imagens é a verdadeira mulher? Presa, retida no seu próprio reflexo desmultiplicado. Ele podia ser o Sam Worthington, no papel de Jack Sully, que todos recordarão do filme Avatar, de James Cameron. Um homem militar que não se importa de ser transfigurado nesta nova aparência para procurar o seu amor eterno num novo mundo longínquo. Algo em comum terão, nem que seja esse olhar vazio, esse olhar para um distante inalcançável neste mundo repleto de possíveis e incompossíveis. Ela também podia ser Marie, a mulher com quem interagimos na instalação vídeo interativa Portrait One do famoso artista canadiano Luc Courchesne. Ele poderia ser todos os personagens participantes, alcançados e retidos na instalação panorâmica de Morel do artista japonês Masaki Fujiyata. Um certo dia, o nosso fugitivo conheceu Tsui Pang, um velho sábio chinês que lhe contou da existência de um jardim de caminhos que se bifurcam. Não era um jardim qualquer, era um jardim labirinto, onde todas as alternativas eram possíveis. Num dos passados, ele era o fugitivo inimigo, noutro, o fugitivo amigo. Tempos variáveis onde ambos podem salvar-se e ambos podem morrer. Bifurcações temporais repletas de compulsíveis reais. O filósofo alemão Gottfried Leibniz, previsivelmente um amigo do nosso fugitivo, já o tinha alertado para procurar não ficar preso nesse mundo de incompossibilidades. Disse-lhe: escuta, dois possíveis só serão compossíveis se possíveis simultaneamente. Cuidado com a incompossibilidade. Essa transporta-nos para outros mundos onde tudo é possível e o impossível também o é. Suicidar-se ou viver sem nunca alcançar Faustine. Ele sabia que o seu destino passava por este jardim do tempo, que terceiros, interatores inconscientes do seu poder, jogavam com a vida dos seus personagens. O protagonista da nossa história encontra nesse dilema, ir ou não até o fim do último ato. Num desses momentos, passado ao futuro, ele assume o seu destino. Noutro, tenta ganhar coragem. Noutra ainda desiste. A história já foi contada, o futuro já existe. Mas a sua vontade de conhecer Faustine e entrar na sua compulsibilidade fez-lhe pensar em voz alta a seguinte frase: nós não existimos na maior parte desses tempos. Em alguns deles existes tu e eu não. Noutros, eu e tu não. Noutros ainda existimos os dois. Terá tido o nosso fugitivo uma morte rápida? Uma morte certa? E daí, talvez não. Deveria ele fugir daquela ilha e correr até a exaustão como corria a personagem Lola no filme Corre, Lola, Corre, de Tom Tykwer? Deveria ele tentar sair desse labirinto do tempo em que a personagem Jack Torrance do filme Shining, de Stanley Kubrick, escritor e alcoólico em recuperação, persegue a sua própria esposa e filho? As alternativas eram muitas e, ao mesmo tempo, nenhumas. De facto, o seu destino estava traçado, a sua história estava contada.
o próprio escritor sul-americano Jorge Luís Borges nem saberia como salvar o nosso fugitivo, apesar de ter sido ele a contar a sua própria história. Chegar então a hora de tentar construir a sua própria máquina de alcance e retenção. Os instrumentos eram escassos, mas a sua perícia permitiu-lhe construir várias máquinas alternativas. Inúmeras horas de montagem e preparação, inúmeras horas de programação, de erros e acertos. Inúmeras horas de testes, ensaios, experiências e montagem. Até chegar a uma invenção possível. Uma invenção capaz de reter e alcançar a realidade. Todas as realidades. Uma das suas invenções catapultou-o para a sua primeira viagem de comboio, marcada por um acontecimento inusitado. Um personagem enigmático desapareceu no meio do percurso. Seria novamente o tal inventor Morel? Tudo passava pela janela, as árvores, os carros, as casas, as estradas. Quando olhava fixamente, já lá não estava nada, tinham desaparecido. E a certa altura já não sabia se era ele que se movia ou se a paisagem lá fora. Encolheu-se no assento e respirou fundo. A velocidade devora o percurso. O percurso deixa de ser duração, desistência de ser espera. A velocidade anula o tempo, encurta a distância entre a partida e a chegada. E quanto maior a velocidade, menor a espessura da demora e mais compacto o espaço envolvente. Partida e chegada unem-se num espaço-tempo de um instante que se retrai infinitamente, pensava ele enquanto viajava. Na dromologia do filósofo Paulo Virílio, os acontecimentos estão diretamente relacionados com a sua velocidade de ocorrência, sendo que essa mesma velocidade é matéria de alterações na própria estrutura desses acontecimentos. Daí que a aceleração encurte o próprio tempo, devorando o território, anulando-o até. Segundo Virílio, a velocidade tende para o infinito, para a menor duração das coisas, sejam elas objetos, memórias, território ou as suas relações. Assim, o mundo torna-se unipontual, um mundo reduzido e cada vez mais pequeno, um objeto tangível num instante de uma história onde futuro e passado coincidem. Lá fora a paisagem continuava a mesma. Árvores, estradas, casas, carros, céu, terra. Tudo a fugir pela lateral da janela. 250 km/h era agora a nossa velocidade. E foi graças a essa menor duração das coisas que o nosso fugitivo conseguiu momentaneamente chegar ao que ele mais desejava. Encontrar-se finalmente com a sua amada Faustine. Encontraram-se num comboio do amor, onde todos podiam ser ele e todas as mulheres Faustine. Vemo-los a beijarem-se como se não existisse o amanhã. Vemo-los enquanto amantes do French Kiss, de Lawrence Kasdan. Vemo-los enquanto amantes do The Murder of the Orient Express, de Sidney Lumet. Apaixonados no From Russia with Love, de Terence Young. Vemo-los como amantes no North by Northwest, de Alfred Hitchcock. E ainda como amantes no Strangers on a Train, também de Alfred Hitchcock. E muitos mais outros filmes. Amantes de todos os comboios,
de todos os beijos de um comboio, todos os beijos do comboio do amor, onde início e fim formam uma só unidade. Mais de 30 filmes da história do cinema onde protagonistas unificam-se no beijo do comboio do amor. A história não tem fim nem início. Analepses, prolepses, elipses, de múltiplas anacronias derivam os desejos das personagens que compõem este nosso percurso narrativo. O fim é o início e o início é o fim. Sem início não há fim e sem fim não há início. É a eternidade rotativa e contínua das nossas vidas. Vivemos para morrer e morremos de amor para viver eternamente. Como dizia Adolfo Bioy Casares, a eternidade rotativa pode parecer atroz ao espectador, mas satisfatória para as personagens que a habitam. Livre de más notícias e de doenças, os amantes vivem sempre como se fosse a primeira vez, sem recordações das vezes anteriores. O início repete-se, o fim nunca acaba. Infelizmente, o amor surge quando quer e não quando queremos. Não podemos forçá-lo. O fugitivo fechava os olhos na esperança que esse sentimento voltasse. Mas foi outra emoção que acabou por vencê-lo. A beleza das coisas mundanas enchia-o de energia novamente. Mais uma coisa, é a minha intuição que me leva a dizer-vos isto, mas só o compreenderão mais tarde. Deixem-se guiar pela beleza das coisas e das pessoas, só essas valem a pena perseguir. Imaginava-me a fugir, e só uma pessoa podia despertar-me daquele sonho estranho. Porque estaria eu ali, àquela hora, à espera dela. Olhava para a direita, mas não via ninguém. À esquerda, o mesmo vazio. E, no entanto, juraria que ela me tinha visto. O fugitivo. Nunca saberemos de que foge nem para onde vai. O fugitivo não tem nome, nem nunca terá nesta história. Cabe a cada um de vocês descobrirem-no. E se calhar, em cada um de nós, ele habita um pouco. Faustine foi também protagonista desta narrativa, mas poderia chamar-se Maria, Isabel, Catarina, Joana ou Beatriz. Porque o amor não tem nome e porque as imagens estão repletas de vida e porque nas singularidades da narrativa fílmica interativa tudo se torna possível. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Carlos Senacais, pela instigante comunicação, intitulada Os Amantes do Jardim do Tempo, Singularidades Estéticas da Narrativa Fílmica Interativa. O professor Carlos Senacais é professor associado de Design e diretor da Faculdade
de Artes e Humanidades da Universidade de São José, em Macau. E fazendo agora aqui um intervalo que vai separar esta primeira parte mais direcionada para a interatividade audiovisual da segunda parte, onde vamos tratar mais a dimensão pedagógica do cinema negro, eu abria então um espaço para perguntas e respostas que possam estar relacionadas com estas duas primeiras intervenções. Professora Denise, faça favor. Bom, boa tarde a todos, bom dia do Brasil. Eu queria, em primeiro lugar, parabenizar o evento maravilhoso, as duas apresentações fantásticas, dizer parabéns ao Adérito também, que não vejo há muito tempo, ao Bruno, que é um prazer revê-lo aqui, a Elisa e Hernando, que têm nos acompanhado na nossa mostra de cinema português em nosso SIC-SIAC, e também a última apresentação maravilhosa. Gostaria depois de poder convidá-lo ao nosso programa no Brasil. E teria uma pergunta, talvez para os dois, para Bruno e para Carlos. Estamos fazendo também esse tema no nosso programa, inclusive o Luciano Marafon acabou de fazer a dissertação sobre o tema, sobre a narrativa interativa, sobre o interator, né? E a minha pergunta é nesse sentido: existe, assim, algum filme... Eu só me lembrei agora. Já deu. Como? Continua, Denise. Era alguém... Existe, assim, algum tema, algum filme interativo que não tenha as seleções já pré-agendadas, que o interator possa realmente finalizar ou mudar alguma coisa, ou sempre seria com as seleções que já estão previamente no filme? Essa seria a minha pergunta. Obrigada. Não sei se o Carlos quer responder, se quer que eu responda. Carlos, como é que prefere? Bruno, se calhar está mais dentro da história do cinema interativo, mas deixo-o avançar e depois eu penso em alguma... Certíssimo. Portanto, efetivamente, que eu tenha conhecimento, não existe nenhum filme cujos conteúdos façam com que haja interatividade no sentido mais abrangente do termo. Interatividade no sentido de haver conteúdos novos que são gerados precisamente pela interação entre homem-máquina, entre interator e filme. Mas também é verdade que abre-se aqui uma porta, conjugando fatores como inteligência artificial e cinema animado digital. Há aqui toda uma série de fatores que possibilitam o aparecimento de um filme interativo na toda a sua totalidade do termo, não é? Essa possibilidade está em cima da mesa. Eu penso que ainda não existe, mas acredito eu, algo que vai acontecer inevitavelmente em breve. E não sei se o Carlos quer completar de outro ponto de vista, de outra maneira aqui. Eu ia por aí. Eu acho que existe um artista francês que é o Samuel Bianchini, que tem um projeto interessante dentro da nossa área das narrativas interativas, que é uma instalação que vai se atualizando conforme a duração da interação. E, portanto, é uma instalação que trabalha um pouco com inteligência artificial. Por acaso não tenho bem a certeza disto, mas creio que sim. E a imagem, portanto, a história, digamos assim, vai-se alterando de forma constante e diferente cada vez. E vai-se autoalimentando, digamos assim. Mas da forma como o professor Bruno falou agora, eu penso que no futuro, com as possibilidades digitais, isso será possível fazer-se.
até porque agora mesmo o cinema mais standard, digamos assim, já está a recorrer a uma panóplia de ferramentas digitais e, portanto, o merging, que agora não me vem a palavra em português, mas o merging entre realidade e virtual está completamente, como diria, transparente, não é? Quase que não conseguimos perceber o que é real do que é virtual. E, portanto, o cinema interativo, como é subejamente conhecido, penso que caminha para aí. A minha maior preocupação aí seria mesmo uma interação múltipla de utilizadores, e por isso eu acho que o cinema interativo em sala de cinema nunca resultou muito depois da primeira experiência do Kino Automate, talvez, porque justamente pede uma interação de múltiplos usuários, múltiplos interatores, e acho que essa gestão é que é difícil de acontecer. Aqui um ponto importante que foi apontado pelo professor Carlos, que tem a ver com a imagem real. As características da dita imagem real. Não é? Nós não podemos esperar que surjam conteúdos de imagem real como por magia, porque a imagem real pressupõe todo um processo de pré-produção, produção e pós-produção para a preparação e disponibilização dessas imagens. Não é? Portanto, eu penso que aqui realmente a imagem de síntese é que poderá fazer a diferença e ajudar-nos a dar este salto em frente a nível das possibilidades de interação entre público e narrativa fílmica. Não sei se respondemos. Eu queria só aproveitar para cumprimentar a professora Denise e o Luciano, dar os parabéns ao Luciano por ter defendido a sua tese, com certeza de uma forma brilhante. Eu conheço o trabalho dele e por isso estão os dois de parabéns. Agradeço as suas considerações. Sim, o trabalho do Luciano ficou muito, muito interessante, e também citou você, Bruno, e tem muitas citações suas no trabalho, né, porque você contribuiu bastante com o trabalho dele, né, e ele fez até um contraponto com o trabalho dele e o seu. E também, então, aproveito também agradecer aqui as considerações de vocês dois, e também convidar quem quiser assistir amanhã, teremos mais uma apresentação da Mostra de Cinema Português com a cineasta Vera Casaca, amanhã cedo. Então, se alguém quiser, podem me escrever no meu e-mail, é Denise Araújo, tudo junto, Denise com Z, de zebra, @hotmail.com. E posso dar o link do Zoom, será pelo Zoom também, então posso convidar quem estiver interessado. Ela vai falar sobre Garcia Marques e o realismo mágico, que também aqui foi citado, né? Muito obrigada. Continua aberta a sessão de questões e respostas. Quem quiser avançar com mais uma questão, antes de passarmos à segunda parte do seminário. Muito bem, sendo assim, eu convidaria o professor Celso Prudente, professor associado da Universidade Federal de Mato Grosso, antropólogo, cineasta e curador da Mostra Internacional de Cinema Negro, a apresentar a sua comunicação Contemporaneidade Inclusiva versus Anacronismo Excludente, Questão e Problema do Cinema Negro. Muito obrigado, professor Celso. Bom dia, amigos, bom dia, colegas. É um privilégio imenso estar participando desse certame. Quero agradecer o professor Adérito Fernando Marcos, em nome de todos, e cumprimentando o Adérito, eu quero cumprimentar todos os presentes, e também falar da notável presença do meu amigo, professor Alexino, professor da Universidade de São Paulo,
com quem eu estou tendo o privilégio de ministrar uma disciplina que é cinemas negros do sul global, América Latina e África. Nós estamos ministrando essa disciplina com a coordenação do professor Alexino, histórico professor da Universidade de São Paulo, que é no programa de pós-graduação da FEFELEGE USP, Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades. E também a professora, a jovem professora baiana, a Jussiele Oliveira também está conosco, somos 3 professores, e a Ana Carolina também tem a professora Ana Carolina, e a Mostra Internacional de Cinema Negro. Ainda tem mais uma participação na Universidade de São Paulo, onde eu apresento um programa que é Quilombo Academia na Rádio USP. E sou professor associado da Universidade Federal do Mato Grosso, na disciplina de Relações Étnico-Raciais do Negro Brasileiro. Antes de começar o trabalho, aliás, eu vou começar o trabalho exibindo para vocês um filme, que é um curta-metragem, em seguida uma música, e eu começo a falar alguns pontos do tema. O filme que eu vou exibir é o filme A Cor do Voto, que é um curta-metragem de animação que fala do voto e a questão, trata do voto e a questão racial, questão e problema racial no Brasil, onde o racismo é muito forte, pois ser um país multirracial, só voltado para os interesses, uma tendência totalmente eurocaucasiano, num país que é totalmente miscigênico. Vamos ver o filme em seguida. Está no início? O banto, canto doce da liberdade, com luta, consciência plantou. Quando a mão do negro colheu palmares, onde brancos, pobres e negros, com indígenas cantaram pedagogia comunal da afro-solidariedade. Eu sou a rosa na luta de todas Marias. Eu sou a voz de quem segue cantando assim histórias de amor de todos nós. Você já tem candidato? Olha! Você chegou na hora. E aí, o que você acha desse cara? O quê? Fala sério! Votar nesses caras de novo? Se liga no que eles fizeram! A covarde violência policial contra negros no Brasil é uma prática racista, aceita e estimulada pelas autoridades que a gente elege. As balas perdidas sempre acham um corpo negro.
Por outro lado, a corrupção é um vício que leva ao desvio de recursos que deveriam ser aplicados em benefício da população. Esse ciclo vicioso é o que mantém a pobreza e nos torna um dos países mais desiguais do mundo. São mais de 6.000 favelas no Brasil. Seu voto é o recurso que você tem para mudar essa realidade. Esses caras estão acabando com tudo. Agora vocês se ligaram? É a hora do voto expressar a nossa consciência. Agora é o nosso momento. Chega, é isso aí. O que vocês acham de votar em pessoas negras? Podemos mudar o Brasil. Caramba, não tinha pensado nisso. Bora lá, vamos mudar o Brasil. A eleição é a única hora em que todo mundo é igual. Cada um vale um voto. É a hora da política ter a verdadeira cara do Brasil. Seu pipa voar na imitação, passar o sansacroma que protege o coração, canto do panto, mais onírico, livre lúdico do magro negro herê. Gente, eu vou apresentar uma questão muito séria que a gente vive no Brasil, é o sistema eleitoral num país que é democrático, mas eu percebo que no Brasil o processo eleitoral é uma questão censitária, é uma questão dos ricos, e só os ricos se elegem no Brasil, e os ricos no Brasil são brancos, descendentes de europeu, porque os brancos, como nós vamos ver a seguir, os brancos descendentes de português também são pobres, discriminados. No Brasil, ninguém quer ser negro, ninguém quer ser índio, ninguém quer ser português, ninguém quer ser espanhol, enfim, todos só querem ser brancos descendentes de europeu. E aí a gente nota que há uma dicotomia na ocidentalidade, na ocidentalidade em que você tem dois tipos de brancos. O branco europeu, que esse branco nos países multirraciais de economia dependente, o branco descendente de europeu é rico, privilegiado, e o branco descendente de ibérico também é pobre. Quando você vê um branco pobre no Brasil, que também tem muitos, ele é descendente de português ou descendente de espanhol, e é discriminado. O negro é discriminado no Brasil como sendo aquele que é descartado, está lá só para carregar peso, e o português, o branco descendente de ibérico, sobretudo português, ele também é discriminado, que ele é sempre apresentado na literatura, sobretudo na década de 40, no humorismo e no cinema, como burro sem rabo. O índio é visto como vermelho perigoso, e o asiático também é discriminado no Brasil. Ele é visto como o japa, sintetiza todos os asiáticos como se fossem
o japa, o japonês, aquele que tem pau pequeno, que sexualmente não dá certo, que eles dizem que na hora H. Então, na verdade, existe um mito, uma falsa democracia racial no Brasil, que essa falsa democracia racial só atende o branco de descendência europeia. Os outros tipos de brancos no Brasil e também na América Latina, não é só no Brasil, na América Latina, esses outros brancos também são discriminados. E aí nós vamos ver uma questão muito séria que está havendo no Brasil, é o que um fenômeno que eu chamo de negrocídio. Há uma tentativa de exterminar a população negra que se faz. A cada semana mata-se mais crianças negras, jovens negros, do que qualquer guerra. Então, eu vou exibir um filme para vocês, que é outro filme de animação meu, esse filme, esse que vocês assistiram, ele fez temporada em São Paulo, no Cine Belas Artes de São Paulo, que é o principal cinema de artes do Brasil, né? Em São Paulo, que inclusive o professor Adérito esteve, e agora esse outro, que é o Magrelo, que fala do negrocídio, o extermínio de crianças negras no Brasil. Esse filme também será em novembro, ele fará uma temporada no Belas Artes. Eu peço um minutinho, já vou colocar o filme no ecrã. Pede um minuto de novo. Só um minutinho, por favor. Gente, está dando para ouvir? Está dando para ouvir? Tá. Sim. Aparece a costela, a fome não conseguiu lhe vencer. Andava descalço na beira da estrada, sonhava um dia ser jogador. Amava a vida, o menino amava a vida. Amava a vida, sonhava ser jogador. Brincava feliz numa poça de lama, ele encantava animais. Dinheiro não tinha, mas ele era rico, pois ele tinha os avós. Amava a vida, sonhava ser jogador.
cruzou com fuzil, mas a bala não tinha um dono. Morreu mais um Francisco, um filho do Brasil. Morreu mais uma criança numa favela do meu Brasil. Morre Chico, morre João, morre um pouco do meu coração. Morrem Marias no Alemão, morre o preto, morre o pobre, morre o sonho de nação. Seu pipa voar na imitação, pássaro Sansa Croma, que protege o coração, canto do panto. Mais onírico, libelúdico do magro negro herê. Agora eu vou colocar os slides para levantar uma questão da nossa discussão, que é a discussão que é justamente a discussão da contemporaneidade inclusiva versus o anacronismo excludente. Esse processo da contemporaneidade inclusiva e o anacronismo excludente se dá no Brasil como uma projeção das lutas de classes. Por quê? Porque nós vamos ver que no Brasil, com o processo da revolução tecnológica, da informação, em que a informação, a demanda, o sentido abstrato o sentido abstrato da representação se tornou mais importante que o elemento concreto do próprio processo histórico, que nós chamamos de fato no Brasil. Não estou falando fato roupa, estou falando o fato como acontecimento, como sentido histórico. Então, vocês vejam que o sentido abstrato da representação na revolução tecnológica da informação se tornou mais importante que o elemento concreto da expressão histórica ou da realidade. Com isso, nós vamos ver uma contradição no qual alguns conflitos, os conflitos sociais,
se traduzem como lutas de minorias vulneráveis. E, com isso, as lutas de classes vão se projetar como lutas de imagens. Portanto, são nas ferramentas, nas diferentes ferramentas das redes, enfim, da tecnologia da informação, em que os segmentos negados vão tentar se afirmar. Hoje, você já não tem mais um processo industrial em que o dualismo é o proletariado versus burguesia. Não. Hoje você tem uma luta de representação. São as minorias vulneráveis. Quem são? E agora nós vamos para a questão fundamental. Quem são as minorias vulneráveis que eu compreendo? Eu criei uma categoria para mostrar as minorias vulneráveis como centro das minorias vulneráveis, uma categoria conceitual no Brasil, que ela é formada pelo íbero, ásio, afro, ameríndio. Desculpem. Portanto, no Brasil, quem que é discriminado no Brasil? Quem que é negado no Brasil? É o branco ibérico, notadamente o lusitano português, que é maioria entre os ibéricos. A presença dos espanhóis está mais na região amazônica. E a presença lusitana portuguesa ela é massiva. O asiático, ele também é discriminado, pois o asiático é discriminado, os asiáticos, no início do século XX, quando eles vieram para o Brasil, eles tinham um tratamento mais duro, mais discriminatório e marginalizado que os próprios negros. Quem coloca isso daí muito bem é a pesquisadora Lilian Schwartz, no seu livro A História, os Espetáculos da Raça, aliás, um assunto que o professor Alexino da USP, da ECA USP, meu colega, no programa de pós-graduação de Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades, que é o coordenador da cadeira, que nos convidou para dar essa disciplina, Cinema Negro no Sul Global, América Latina e África, o professor Alexino trabalha isso muito bem. E o negro que é discriminado. É muito marcado pela solécia, que eles colocavam no livro didático que só existia um tipo de escravidão, a escravidão negra. Isso leva um peso discriminatório na imagem do negro brasileiro. E o índio, que é o ameríndio, que é discriminado como inculto, aquele que não está pronto para o desenvolvimento. Nessa discriminação do íbero-ásio afro-ameríndio, essa discriminação é determinada por uma outra categoria conceitual que eu uso, que é a euroheteronormatividade. A euroheteronormatividade. E a euroheteronormatividade que vai estabelecer o poder. Ela vai estabelecer o poder legal, as leis, as normas e a razão do poder branco europeu nos países multirraciais de economia dependente, como é o caso do Brasil.
Então, essa euroheteronormatividade, ela vai estabelecer um reducionismo para todos os grupos que são diferentes da maneira de ser de todos os grupos diferentes do branco europeu ocidental. Todos os grupos que são diferentes do branco europeu são discriminados, são marginalizados. E aí nós vamos ver que tem a eurocolonização. Essa eurocolonização é que provocou isso. E aí essa questão não é bem resolvida no Brasil, porque o pessoal passa a ver o branco português como colonizador, quando, na verdade, isso tem que ser melhor tratado, porque Portugal participou da colonização, concomitantemente, ele foi protagonista da colonização, mas também foi objeto da colonização. Portugal entra na colonização como instrumento a serviço da Europa. E também foi colonizado. A partir daí, eu vou notar que há uma possibilidade de se criar uma outra categoria conceitual, que é a lusofonia de horizontalidade democrática. Pois, com a Revolução dos Cravos, Portugal passa a ser visto como um grande parceiro, um grande co-irmão dos países de língua portuguesa, é lógico, que estão na Ásia, que estão na África e que estão na América Latina. Então, portanto, nós vamos entender que todos esses grupos são discriminados pelo euro-hétero macho autoritário. Quem que é esse euro-hétero macho autoritário? O euro-hétero macho autoritário é o branco de origem europeia, que tenta discriminar, estabelece um reducionismo contra todos os grupos que lhe são contrários. E aí nós vamos ver, o próprio Gil Vicente mostra que Portugal não tem nada a ver com a Europa, nem do ponto de vista físico-geográfico e muito menos do ponto de vista cultural. E no Brasil, aí essa contradição vem, que é muito interessante, mas não é só no Brasil, é em todos os países multirraciais de economia dependente. Mas eu estou falando do Brasil. No Brasil, a coisa é mais grave, pois a pessoa no Brasil só aceita ser negro. A pessoa no Brasil, aliás, só aceita ser índio quando é chamado de negro. Quando a pessoa é chamada de negro, a pessoa diz, não, eu não sou, não é bem assim, eu não sou negro, eu sou filho de uma cabocla. Aí ele vai dizer que ele é índio. E as pessoas só aceitam ser português no Brasil quando é chamado de índio. Ah, você é índio? Não, eu não sou índio, calma lá, o meu avô era português. Então, na verdade, nós temos uma hierarquização racial no Brasil, em que a vítima maior é o negro, mas todo esse grupo, o íbero, ásio, afro-ameríndio, é discriminado. Portanto, a pirâmide social no Brasil parece uma fórmula química. Ela é clara em cima, na medida que vai descendo, ela escurece. Portanto, nós temos uma violência da dominação do branco europeu
E, por conta disso, o Brasil é um país que não tem elite. Por que o Brasil não tem elite? Porque os grupos dominantes no Brasil, ele não tem o mínimo de identidade com os grupos que são subordinados. Ora, e no meu entender, para minha compreensão, a questão da elite, ela demanda uma questão identitária. Se o grupo dominante não tem, se ele não tem o mínimo de identificação com a maioria que é dominada, então como que ele vai representar essa maioria? Ele não representa. Portanto, ele é meramente classe dominante, uma classe dominante violenta, euro-hétero macho autoritário, que discrimina o negro, discrimina a mulher, discrimina o branco ibérico, discrimina os homoafetivos. Enfim, é o euro-hétero macho autoritário. Eu acho que... E aí nós temos uma questão. Quem representa a contemporaneidade inclusiva? A contemporaneidade inclusiva, ela é representada pela a imagem, pela horizontalidade da imagem, ela é representada pela horizontalidade da imagem do ibero-ásio afro-ameríndio e o anacronismo, o atraso da dominação, do processo anticivilizatório está com o euro-hétero macho autoritário. Inclusive, essa categoria ela é muito emergencial. Só um segmento muito avançado dos portugueses que se assumem como discriminados na Europa, mas sabem que são discriminados. Ninguém gosta de ser discriminado. O negro não gosta, o índio não gosta, mas nós temos que ter essa consciência para mudar o jogo. Ou, senão, nós vamos chegar o tempo todo inflando a bola de quem nos nega, que é o euro-hétero macho autoritário, que representa o atraso da inclusão, que é o anacronismo excludente. Essa é a minha contribuição para esse excelente certame, que eu agradeço a participação, as brilhantes exposições dos professores, o Bruno, o professor Carlos, que me antecederam, e no cumprimento do meu amigo, a professora Adérito, eu deixo meu abraço respeitoso e carinhoso a todas as colegas participantes, amigas, e a todos os colegas e amigos participantes desse brilhante... E quero cumprimentar em especial o Hernando, da Ilha da Madeira, que também já é um grande amigo. Um abraço a todas e um abraço a todos, e grato pela atenção. Muito obrigado, professor Celso, por esta impactante e urgente comunicação. Pedir-lhe o favor exatamente, de retirar o compartilhamento de tela para podermos vermos uns aos outros e abrir então esta segunda vaga de questões, neste caso dirigidas ao professor Celso Prudente e à temática que ele aqui expôs. Posso só deixar os parabéns ao Dr. Celso. Foi, para além dos temas muito interessantes e pertinentes, toda a forma de apresentação entusiasta e toda a forma visual com que partilhou connosco, toda ela muito interessante. Parabéns. Eu gostaria de perguntar para o Celso, professor Celso, no Brasil, a questão do cinema, né, ainda é um produto
difícil e muito caro de ser feito. Então, muitas vezes, ele fica detido dentro das grandes corporações aí do cinema, ou que tem a possibilidade de distribuição, e que seriam os grandes grupos aí, econômicos. Eu gostaria de perguntar como o cinema feito por negros e para negros tem conseguido driblar esse tipo de sistema. Olha, com essa pergunta brilhante do meu amigo e parceiro, professor Alexino, brilhante professor da Universidade de São Paulo, da ECA e também do programa Humanidades, Direitos e outras legitimidades, que eu estou tendo a alegria de ministrar uma disciplina a convite do próprio professor Alexino e dividindo essa disciplina com ele e com a professora Oliveira, uma jovem professora baiana, muito brilhante. A questão, Alexino, de como apresentar o cinema de realizadores negros, o cinema que trata da temática do negro, que nós chamamos de cinema negro, pois é o cinema no qual o negro ocupa o papel de sujeito, que no cinema, no outro cinema, ele era mero objeto, era tratado como objeto, ficando à margem de tudo. É um cinema eurocêntrico. Até os cinemas críticos, como o Cahiers du Cinéma, ou seja, a Nouvelle Vague francesa, também a questão do neorrealismo na Itália, o Dogma no leste europeu, que são cinemas críticos. Eles faltaram, eles são críticos, mas numa leitura da Spivak, a gente vai entender, eles são críticos, mas reproduzem o pensamento eurocolonial, a imagem, a verticalidade da hegemonia imagética do euro-hétero macho autoritário. Portanto, como que aparece esse cinema, professor Alexino? É porque hoje há uma crise epistemológica que é um grande esvaziamento do pensamento europeu, que é hegemônico, mas está em crise, e é uma crise que ela não é compreendida ainda como crise, mas ela também, mas por outro lado, ela não consegue mais sensibilizar ela não consegue mais sensibilizar as pessoas. Não tem mais ninguém que se sente feliz e acomodado e em conformação com a imagem do euro-hétero macho autoritário. É aí que as epistemologias emergenciais, elas entram com uma força de discurso que elas ganham espaço. O cinema negro, professor Alexino, ele era exibido em algumas salas de entidades, não era nem de sala de cinema, mas o esvaziamento da produção euro-ocidental, branca, caucasiana, euro-caucasiana, em todas as áreas do conhecimento, já é tão perceptível que o próprio euro-caucasiano ele vai buscar outra axiologia. Qual é a música que faz sucesso no mundo? É o jazz, é o samba,
é a bossa nova, é o rock, que são músicas de origem negras. E esse fenômeno vai também acontecer no cinema. As pessoas cansadas com o peso da dominação do euro-hétero macho autoritário passa a se identificar com a epistemologia emergente, na qual o cinema negro se estabelece como hoje a principal alternativa do cinema. Eu quero falar uma coisa para vocês. No Brasil, quem inaugurou, e o professor, tanto o professor Alexino como o professor Adérito são testemunha, porque participam da Mostra Internacional de Cinema Negro, quem inaugurou a Mostra de Cinema Digital foi a Mostra Internacional de Cinema Negro. Por quê? As outras mostras estavam preocupadas com lucro. Não, mas o meu filme aqui, nós ainda não conhecemos bem isso. Eles não aceitaram fazer mostra de cinema digital na pandemia, no isolamento. Quem fez? Foi a Mostra Internacional do Cinema Negro. Com sucesso, viu, Hernando? Estimado amigo Hernando, como os que faz um lindo festival na Ilha da Madeira, veja bem, com o sucesso da Mostra Internacional do Cinema Negro, agora todas as outras correntes que organizam mostra e mostra eurocaucasiana foram para o digital, mas eles foram seguindo a gente. Então, está havendo, sim, uma virada na história. Que é aí, viu, Pedro, Rodrigo? É aí, professora Selma, professora Elisa, professora Denise, professora Silvia, professor Flávio, professor Bruno. É aí que entra o cinema negro, Alexino. A mulher aceita o cinema do euro-hétero-macho autoritário? Não. Lá ela é objeto. Quem que aceita? Então, aí, eles vão procurar outra epistemologia e, nessa procura, é que nós conseguimos nos estabelecer como força emergencial e civilizatória. Alexino, não sei se eu te respondi ou se eu te atrapalhei mais ainda, mas o que eu penso é isso. O que você acha? Muito obrigado. A professora Denise também tem uma... Respondeu sim, muito obrigado. Respondeu sim, obrigado. Obrigado. Okay. Então, professor Celso, então eu vou dizer uma coisa que talvez vai lhe deixar bem contente. No nosso programa, estamos fazendo uma homenagem aos portugueses pelo bicentenário de nossa independência do Brasil. Então, não temos essa sua visão de jeito nenhum. Eu também sou curadora do BRICS e tenho mostrado sempre muitos filmes africanos, muitos filmes que pertencem ao BRICS, como também do Brasil, da Rússia, da China e da Índia. Então, talvez o senhor fique bastante contente então, com o que o nosso programa tem feito, que temos feito uma mostra de cinema português, muito linda, por sinal, que já pertenceu a Hernando, também Bruno, também Elisa, e também outros portugueses, também amanhã teremos mais uma portuguesa, e temos uma abertura total, e estamos fazendo essa homenagem aos portugueses pelo bicentenário da nossa independência, que será em 7 de setembro deste ano, 2022. Então, temos uma posição bastante contrária ao que o senhor está falando, então, talvez ele deixe bastante contente. Obrigada. Professora Denise, me deixa muito feliz, sobretudo, a homenagem aos portugueses. Até porque nós temos que ver, tecnicamente, o Brasil, que independência que a senhora fala, num país que fez uma independência, entre aspas, no início do século
no início do século XIX, continuou com escravidão, portanto, é uma independência que não atendeu o povo brasileiro, só atendeu os grupos privilegiados que são de origem branca europeia, pois o branco português, que a coroa portuguesa mandou como maioria no Brasil, quando o rei da França questionou o Tratado de Tordesilhas, feito pelo Nicolau V, o Papa Nicolau V, quando o Tratado de Tordesilhas é questionado e o rei da França diz assim, só tem direito a uma terra quem ocupa, a coroa portuguesa, preocupada com aquilo, abriu os presídios e mandou todos os presos para o Brasil. Essa maioria de portugueses, que é a base do povo português, do ibérico no Brasil, esses não tiveram independência nenhuma, como o africano não, o negro africano não teve, como o índio não teve. Então, essa independência é mais um mito, como um mito da democracia racial, é um atraso, pois não atende independência num país que a miserabilidade virou um show pelas ruas, a independência com a Cracolândia. Sabe quem está na Cracolândia, professora Denise? É descendente de português, branco descendente de português, é preto descendente de africano, é vermelho descendente de índio, só não tem na Cracolândia, professora. Sabe quem? Descendente de europeu. E quando aparece um louco descendente de europeu, aí sai na Globo. E no outro dia aí ele posa na revista, ele vai fazer novela. Mas o povo brasileiro, esse povo brasileiro, que é o ibero-ásio-afro-ameríndio, esse não teve independência. Aliás, quando o processo de embranquecimento do Brasil se deu no período da independência, quando o império, o Estado imperial, vai para a Alemanha buscar brancos para residir no sul do Brasil, e a Alemanha, naquele período, no início do século XIX, a Alemanha passava por uma higienização social e ela tinha um grupo de alemães que eles chamavam de bárbaros, porque eram analfabetos, andavam nus e ainda não comiam com talheres. O que eles fizeram? Um acordo. O governo brasileiro, que já era o império, que já era a independência, fez um acordo, trouxeram esses brancos europeus para cá. Esses brancos europeus, professora, da Alemanha e da Polônia, eles chegaram aqui cheios de beneplácito, benefícios, políticas públicas, que nós chamamos de cotas, com cotas raciais, enquanto branco, descendente de português, o preto, descendente de africano, o amarelo, descendente de asiático, o vermelho, descendente de ameríndio, de índios, portanto, ibero-ásio afro-ameríndio, esses foram esquecidos pelo Império, foram esquecidos pela República, e, olha, acredito que todos conhecem o Brasil. Todo momento que vocês veem miserável, que só aumenta no Brasil, não só no Brasil, só aumenta, sobretudo nos países multirraciais, de economia dependente, só tem branco de origem ibérica, preto de origem africana, vermelho de origem ameríndia. Então, essa independência... E um dado que eu gostaria, com essa elegância da senhora, que realmente me contentou muito com essa mostra com os portugueses, em homenagem aos portugueses, não pela independência que não teve, mas pela homenagem aos portugueses.
que a senhora coloque filmes de realizadores negros, porque no Brasil ainda tem outra injustiça. Eles trabalham, sim, a questão dos africanos, não sei por que razão, mas desconhecem o negro brasileiro. Professora, nós temos o cinema negro, que é com realizadores negros brasileiros, que até recentemente os pesquisadores não conheciam. Portanto, falam do cinema negro, mas do cinema africano, que é importantíssimo. Aliás, eu fiz cinema, foi no MPLA, na gestão do Salgado Costa. Entretanto, nós temos que falar, não se fala do cinema do negro brasileiro, porque esse cinema é revolucionário e foi dito em Portugal, no Politécnico, que tem um excelente curso de cinema, que o cinema negro brasileiro é a radicalização da crítica do cinema, pois é civilizatório, traz para dentro do seu bojo todos os grupos negados. Então, esse cinema, eu gostaria, inclusive, depois de apontar uma lista para a senhora de cineastas negros, bantus, brasileiros, que é muito importante. Eu estou muito contente com essa postura elegante da senhora, dessa homenagem aos portugueses. Só não estou concordando que independência não tem, mas o restante eu concordo com tudo. Muito grato, professora. Muito obrigado. Penso que temos ainda espaço para uma última questão. Eu gostaria, Bruno, de fazer um comentário. Depois de ouvir o meu amigo e estimado amigo professor Celso Prudente, fica-se sempre, porque o Celso dá-nos um murro no estômago, não é? Dá-nos, apesar destas temáticas não serem novas, enfim, para mim, não é? Para ele não, porque, enfim, é o fundador de toda esta área. O cinema negro não é pela cor negra, mas também é pela cor negra, porque é o cinema de todos os excluídos, não é? É o cinema daqueles que não têm palco, é o cinema do artista que não consegue, de maneira nenhuma, ter uma janela, ter um tempo, não é? em que possa apresentar o seu trabalho, com qualidade ou sem qualidade, depois isso o público vai avaliar, não é? E os pares vão avaliar, mas é dando palco que se permite que as coisas aconteçam, não é? E eu pessoalmente considero que quando se fala em cinema negro, estamos muito para além da questão técnica ou da questão dos mídia, não é? Mas concentramos-nos sobretudo, tem a ver com aquilo que o Celso referiu, que é, nós estamos a assistir, e a pandemia veio provavelmente a acelerar esse processo, estamos a assistir a uma transformação de paradigma, provavelmente está a aparecer uma nova epistemologia que se está a impor, de alguma maneira, portanto há um perigo de apropriação dessa epistemologia, que é a epistemologia dos excluídos, a epistemologia da denúncia, não é? Que há um perigo de apropriação por aqueles que devem ser os criticados, não é? Portanto, pela elite dominante. E isso para mim, é a minha preocupação, é que, de repente, e agora vou exagerar, apareçam vários festivais ditos de cinema negro que de facto não são, não é? Que de facto não são, porque não promovem de facto o palco para aqueles que são excluídos e não promovem a denúncia, não é? Não fazem a denúncia daquilo que é ainda, infelizmente, problemas civilizacionais que têm a ver, enfim, com as coisas tristes que continuamos a assistir no mundo inteiro, que são as injustiças. Mas estou convencido que a professora Denise Araújo vai ter certamente espaço, por isso é que estes seminários existem também, é podermos partilhar com mais veemência, com menos veemência. Isto é academia, não é? Academia no seu melhor, não é? Se estivéssemos fisicamente, provavelmente no final do seminário íamos beber um café, uma cerveja, e iríamos conversar ainda com mais veemência. É isto que faz a academia, não é? Que é a partilha destas ideias e a partilha das nossas opiniões, mesmo quando elas representam murros no estômago, não é?
No Brasil, eu enfim, não me atrevo a falar muito do Brasil, porque é um mundo muito complexo, é um país muito complexo, é uma nação de nações, não é? De várias nações, mas vive-se de forma gritante, mais do que provavelmente noutros locais, pelo menos o Brasil certamente outros locais também existirão, onde se vive este problema gritante dos excluídos, não é? É algo que é impensável, só mesmo quando se visita e se verifica no terreno essas situações gritantes, não é? Sei lá, pessoas que são assassinadas, porque são assassinadas no seu próprio entrada de casa, porque é negro e foi confundido com um ladrão. E o vizinho achou que tinha que lhe dar um tiro porque é um ladrão, não é? E, portanto, isto são cenários, são coisas que certamente acontecem no mundo inteiro, mas provavelmente no Brasil sente-se muito. E há uma necessidade da academia e de pensadores como o professor Celso Prudente, o professor Alexine e outros, de serem vozes, uma espécie de vozes da consciência, não é? E da denúncia. E o cinema negro é assim que eu entendo, é esse espaço para, através da arte, através da estética, promover realmente os excluídos, promover aqueles que, através da arte, nos vão dando murros no estômago para nos acordarem, nos denunciarem para as situações. Não é? Isto é um comentário que eu queria fazer. Muito obrigado. Queria agradecer a todos, queria agradecer à In Vitro, esta série de seminários sempre tão interessantes que nos oferece, nomeadamente a professora Dérit, a professora Selma, o convite que nos fizeram, nós, a mim, ao professor Carlos, ao professor Celso, agradecer as intervenções, as participações, os comentários no chat. Muito obrigado a todos, bem-ajam e estamos em contacto. Obrigado. Obrigado. Até uma próxima. Até breve. Obrigada, até breve. Obrigada. Obrigado, até breve. Obrigado a todos. Obrigado. Muito obrigada. Damos por encerrada a sessão do In Vitro. Professora Dérit. Penso que sim. Sim. A gravação vai estar disponível dentro de dias. Quem quiser novamente assistir às apresentações, elas estarão no nosso site do projeto In Vitro, ok? Só desejar-vos uma boa noite, boa tarde e bom dia, porque estamos a cobrir Brasil, Portugal e Macau, não é? Neste preciso momento. Adeus, um abraço a todos. Obrigado. Eu quero deixar o meu abraço a todos e a todas, meu respeito, meu carinho, e até uma outra oportunidade. Abraços a todas e a todos. Hernando, abraço. Pedro. Obrigada.